A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Pastor Ronaldo Camilo, mais uma vez aqui para a aula de CFO, curso de formação de obreiros. Nós estamos aí hoje na aula de educação cristã, dentro da apostila de ética, educação, família e também mordomia. Hoje, segunda aula, nós estamos gravando essa aula, ela não está sendo ao vivo. Os irmãos, depois dê uma olhadinha, quem ainda não olhou, o vídeo que nós disponibilizamos lá no nosso canal no WhatsApp, explicando o porquê da aula. Ela é gravada hoje e não é ao vivo, tá bom? Vamos aí então à nossa aula. Você já é muito bem-vindo aqui conosco. Deus abençoe aí você grandemente aí estando conosco nessa aula maravilhosa que Deus tem para nós, onde nós iremos aprender bastante coisas hoje aí concernente à obra do Senhor. Vamos ao primeiro slide então de hoje. O título aí do tópico 1 é Conceitos Básicos da Educação. E aí a definição de educação, né? Com base numa vertente aí social, é a maneira como a sociedade se estrutura para a transmissão de conhecimentos, hábitos e valores. Então, na vertente social, é toda a estrutura que nós temos aí no meio da sociedade para transmitir esses valores, esses hábitos e também o conhecimento. Já na virtude individual, é um processo de formação pessoal, né, que vai formar o indivíduo, né, considerando a aquisição ou a construção de novos conhecimentos, né, e ou tanto construção como aí aquisição de novos conhecimentos, novas habilidades e a capacidade de controle ou manifestação dos novos comportamentos, porque através desse processo de formação pessoal vai dar a esse indivíduo a manifestação de novos comportamentos. Então é um processo aí de formação pessoal, levando aí ele à aquisição ou construção de novos conhecimentos. Já na questão aí da pedagogia, na definição da pedagogia, é a ciência da educação que se dedica a estudar todas as faces do processo educativo, né? Na questão pedagógica, ela vai estudar e se dedicar na questão aí de como que se vai dar esse processo, tanto na vertente social como na vertente aí individual. Na pedagogia, investiga o processo educacional sintematizado e não sistematizado, tá bom? É nesses dois meios aí que ela vai estar abrangendo. E ainda temos a questão aí dos conceitos da didática, que é a área do estudo dentro da pedagogia, né? Que disciplina específica que trata de estudar os processos de ensino e de aprendizado. Então, é a disciplina que no caso aí específica da didática, que vai tratar de estudar os processos para que o ensino, esse caminho de aprendizado seja eficaz, tá? E pesquisa a relação entre o ato de ensinar e o ato de aprender. Ela vai olhar os dois lados, tanto o lado de quem está ensinando, de quem também está sendo ensinado. A didática ela vai construir isso aí de uma forma que a comunicação ela seja melhor e aquele que está ensinando ele se faça melhor compreender para aquele que está aprendendo. Porque não adianta você chegar diante da aula e você falar um monte de coisa e quem estiver lá do outro lado não consegue compreender e entender aquilo que você está falando. É necessário você ter uma didática de acordo com a turma, de acordo com o grau de capacidade aí, a capacidade de seus alunos de estar absorvendo tudo aquilo que você está transmitindo, tá bom? Nem tudo, então, que se ensina é aprendido. Eu preciso ter esse entendimento enquanto um professor. Você, enquanto professor, você entender isso. Que nem tudo que se ensina é aprendido. E nem tudo que se aprende foi ensinado. É interessante isso. Tá? Aprendizado pode ser fruto das experiências da vida, tá? Das relações estabelecidas com outras pessoas e de muitas outras possibilidades. Então, aprender tem várias formas de aprender. Tá? A questão de sentar numa sala de aula, né, seja ela na educação básica de uma escola secular ou até mesmo de uma escola bíblica, não quer dizer que é a única forma de se aprender, tá? O aprendizado ele pode ser fruto de experiência pessoal, ele pode ser de relações estabelecidas com outras pessoas e também existem outras possibilidades. Ensinar e educar são processos distintos, tá? A gente precisa ter esse feeling aí da diferença do educar e também
do ensinar, tá? São duas coisas distintas, mas que elas se completam, elas vão se completar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso à frente, tá? Então vamos lá, ensinar é ajudar alguém a aprender um determinado conteúdo. Você tem um conteúdo e você quer passar este conhecimento que você tem, então isso é ensinar, é ajudar alguém a aprender esse conteúdo. Agora, educar é orientar a pessoa a se preparar para fazer parte de um grupo social específico, tá? Então você vai orientar a pessoa e vai prepará-la para que ela possa fazer parte aí de um grupo social, no caso aí específico. E nessa relação de ensino e aprendizado, o professor está na mesma situação de um médico ou de um lavrador, tá? Fazendo aí uma analogia para que possamos ter uma compreensão melhor. O médico e o lavrador funcionam como agentes externos, pois a cura do doente, ou até mesmo o sucesso da plantação, depende da natureza do doente e também, no caso aí do lavrador, depende aí da qualidade do solo para que haja um sucesso, tá? São agentes externos, tanto um como o outro. O médico ele vai aplicar todo o seu conhecimento para trazer a cura, mas se o corpo, né, a natureza do doente não corresponder ao tratamento que ele tem o conhecimento e é correto, ele não terá o sucesso. Assim, o lavrador ele pode saber toda a questão aí do plantio e ter as melhores sementes. Porém, se o solo aonde essa semente está sendo semeada não for um solo bom, de qualidade boa, essa semente não vai germinar, tá? Então o processo também o professor é um agente dentro desse processo, um agente externo na questão aí do ensinar e do educar, tá? Ele colabora no aprendizado do aluno, mas está dependendo do próprio aluno. Às vezes você, dentro de uma classe, dentro de um grupo que você está trazendo uma aula, uma instrução, o mesmo conteúdo que você passa a toda a classe, uns absorvem mais, outros menos, e isso vai da capacidade de cada um. Então, o que é interessante nós temos aí é a questão da didática. Às vezes você tem que ter uma didática de mais simples, porém mais objetiva, para que aquele aluno que tenha dificuldade de compreensão, ele possa também ter um aprendizado, tá? E o aluno que tem uma capacidade maior, ele sempre vai querer mais, ele vai lhe cobrar mais, mas você tem que entender a turma e ter um meio termo aí para que você possa estar chegando ao seu objetivo, tá bom? Mas sempre lembrando disso, que o professor, ele é um agente externo nessa questão aí do ensinar e também do educar. Portanto, para haver o ensino e aprendizado, é preciso uma comunhão de propósito e identificação de objetivos entre o professor e o aluno, que foi um pouquinho que eu falei agora, tá? Você precisa ter esse feeling aí entre o aluno e o professor, precisa ter essa questão aí para que seja compreendido, porque às vezes você pode também pegar aí um professor que ele não tem essa preocupação e ele passa período ensinando e alunos dentro da sua sala que não está absorvendo o ensino, tá? E às vezes se você tem esse feeling aí, essa comunhão de propósito, essa identificação de objetivos, e aí você consegue ter um sucesso maior, tá? Mas sempre lembrando que é um agente externo, tá? Um constante equilíbrio entre aluno, a matéria e os objetivos do ensino e as técnicas de ensino. E aí não vamos nos ater nas técnicas de ensino, embora tenha várias técnicas, mas existem técnicas que você pode alcançar o seu objetivo aí no ensino, naquela matéria e também trazendo equilíbrio aí para os seus alunos, de repente aí, se tiver dentro de uma mesma turma, uma discrepância muito grande, ou que tenha um ou outro que tenha uma dificuldade maior. Mas você pode amenizar isso, sempre lembrando que você é um agente externo, tendo aí as matérias dentro de uma técnica de ensino que vai trazer uma melhor compreensão para aquele aluno que tem um pouquinho mais de dificuldade. A educação cristã, e agora falando aí tópico 2, educação cristã. A educação cristã trata dos ensinos de Cristo nas escrituras, tá? Ela é diferente do ensinamento aí da questão do secular, que vai trazer o aprendizado na formalidade aí para aprender a escrever, ler e aí conhecer as coisas. No caso da educação cristã, a nossa base é a escritura sagrada, tá? Trata dos ensinos de Cristo dentro
das Escrituras, tá? Ela é essencial na igreja. Não há como uma igreja ter sucesso se ela não tiver os olhos bem ativos para o ensino, para a educação cristã. Uma igreja que não tem uma educação cristã, não tem uma formação cristã de ensino, ela pode até fazer muito sucesso, mas ela não permanece, porque ela não cria as bases, ela não firma as estacas, tá? Então a educação cristã ela é essencial na igreja para a formação dos novos, dos discípulos de Jesus Cristo, novos ou até algum que já está há um tempo, às vezes não teve a oportunidade de aprender e de repente agora se assentou, seja numa aula de um curso como o nosso, seja na escola bíblica dominical, seja nos cultos de ensino, ele agora está no processo aí de aprendizado e aí você precisa alcançar ele e formar ele como discípulo de Jesus. Esse é o nosso propósito. Jesus disse de fazer discípulos, tá? Era o curso que o mestre, no caso o mestre Jesus, ministrava aos seus discípulos, tá? Fazer deles discípulos. Ele tinha como objetivo treiná-los para cumprir a missão do Pai. Então, quando Jesus ele traz o ensino aos seus discípulos, o objetivo deles era treiná-los, porque até então eles eram discípulos, para que posteriormente, após a partida do próprio Cristo, assunto aos céus, eles fossem agora os apóstolos, estariam cumprindo a missão do Pai, que era de anunciar o seu evangelho para a salvação e a alegria dos povos. Então, Jesus prepara eles no período de aprendizado, tá, de discipulado, de discípulos, e posteriormente eles se tornam apóstolos para levar a palavra do Senhor. O Senhor deixou esta missão bem definida no seu encontro com o publicano Zaqueu, lá em Jericó, tá? Quando ele diz o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o perdido, tá? Em Lucas capítulo 19 e versículo 10, tá? Paulo, um dos maiores mestres aí do Novo Testamento, coloca de forma muito clara ao jovem pastor Timóteo isto. Ele diz assim lá em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 2: o que ouviste de mim diante das minhas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para ensinarem, para também ensinarem aos outros. Então vocês ouviram de mim, vocês, diante de testemunho de pessoas que viram a minha forma de se postar, de ensinar, de estar entre vocês, agora transmite a homens fiéis e esses homens sejam aptos também para ensinar a outros homens, e assim um vai fazendo discípulo, depois de discípulo ele se torna um apóstolo, né? Ou se torna um mestre, se torna um professor, que vai formando outros discípulos e o evangelho vai sendo propagado continuamente, tá? Esse texto que nós acabamos de ler aí revela 3 objetivos da educação cristã. São 3 pontos importantes que nós precisamos observar. O primeiro é informar, o segundo é formar e o terceiro transformar, tá? Timóteo ele foi informado. O informar é o conteúdo, tá? Formar é o caráter. Então ele foi formado também. E por último, que é o resultado disso, que é o transformar, que é o testemunho. Um educador, né, certa vez ele disse que há 3 elementos fundamentais aí na formação de uma pessoa. É a questão genética, às vezes a pessoa tem uma facilidade maior de aprender, o ambiente, onde ela convive, também é muito bom, e também questão de escolha, tá? Tem pessoa que escolhe ir para a escola, passar o tempo ou querer só um diploma, mas outros escolhem mesmo aprender, ele quer absorver o que o professor tem, e isso é muito bom, irmãos, é muito interessante, tá? Então vamos aí nesses 3 aí, falando do informar, do formar e também do transformar. Letra A aí do tópico 2, educação cristã, o primeiro é informar. Aqui se trata de passar o conteúdo, tá? Nós vivemos um mundo de informações muito volumosas e muito rápidas. Hoje, com o advento aí da internet, você tem todo tipo de informação, né? Basta ir lá no Google, no famoso Google, lá que você tem todo tipo de informação. Porém, existe um problema muito sério nessa questão aí. Existe muito conteúdo que não é verdade, não corresponde com aquilo que é real. Então, você precisa fazer um filtro, nem tudo que você vê é verdade, tá? Então, se por um lado informar é passar o conteúdo, aquele que está sendo informado, ele precisa buscar um conteúdo de qualidade também, tá? Então, nós vivemos num mundo aí de informação muito volumosa, tá? Tem muita coisa, muita informação, e também muito rápido, tá? E são muitos os meios de comunicação, de informação, e elas hoje são muito valiosas, tá? São de suma importância. Só temos que ter o cuidado, como eu disse aí,
de que fonte que nós estamos extraindo essas informações, tá? E há muitos que pagam pela informação, pois as empresas aqui as vendem estão valendo muito no mercado. Informação é cara, irmãos. A gente fala de um curso, às vezes a gente acha caro um curso, na verdade não é, porque informação é um negócio caro. Mas tem muita coisa aí hoje que você encontra no mercado aí que dá para estar aprendendo aí, seja de qualquer área que você quiser. Eu vou citar aqui um exemplo para os irmãos, né? É, eu nunca fiz transmissão como eu estou fazendo agora, mas com a necessidade aí da questão aí da ausência dos irmãos do culto devido aí a restrição, ao curso, a questão do curso, eu fui para a internet buscar a forma que eu poderia transmitir o culto ao vivo. E eu aprendi muita coisa nesse período aí de pandemia. Eu aprendi a fazer transmissão, aprendi a usar esse programa que eu uso hoje. Estou aprendendo aí hoje mesmo, já estudei bastante, porque eu quero fazer transmissão com mais câmeras, quero melhorar a questão. Então, existe muito conteúdo aí, e esses conteúdos, para chegar até nós, eles são caros. Por isso que quando você pega um curso gratuito, aparece propagandas, porque alguém tem que custear isso, alguém tem que pagar toda essa matéria que está sendo levada até nós, trazida até nós, como queira aí. Então as empresas vendem e estão vendendo muito caro. Quando ela chega para você de forma free, de forma não paga, alguém está pagando esse valor aí para que o conteúdo chegue até vocês. Por exemplo, eu vou pôr no YouTube, provavelmente na hora que você assistir vai ter lá uma propaganda. Essa propaganda está pagando o conteúdo para o YouTube, tá? Eu ainda não estou ganhando dinheiro com isso não, mas quem sabe um dia, né? Bom, mas enfim. O que significa a informação então? Por exemplo, temos lições bíblicas de nossas revistas e demais publicações, né? Todas essas informações precisam ser decodificadas, processadas e assimiladas, tá? Então, um conteúdo de revista de escola bíblica dominical, você pega uma revista dessa aí, nós pagamos aí em torno de R$ 10, uma de aluno, é um valor baixíssimo para um conteúdo tão bom que ela possui. Então, nós precisamos pegar isso e às vezes a gente pega e deixa de lado, irmãos. Não, nós precisamos pegar essas informações, decodificar, processá-las e assimilá-las. Ou seja, estudar o conteúdo, tá? Ir para a escola dominical e aproveitar. Esses livros que os irmãos estão recebendo do CFO, os irmãos precisam estar acompanhando. Aliás, os irmãos que não vieram pegar os seus livros estão aqui comigo. Já pode vir buscar conosco aí os livros. Tá bom, irmãos? O conteúdo publicado deve ser interpretado de forma correta. É outro ponto aí que precisamos entender. Interpretar este conteúdo de uma forma correta. E aí nós temos um grande problema aí no Brasil, que muitos analfabetos funcionais. O que é um analfabeto funcional? Isso é aquele que lê, mas não entende. Nós temos muito isso no Brasil. Por que isso acontece? Primeiro que é uma razão cultural, tá? Nós não temos o hábito, o povo brasileiro não tem o hábito de ler muito, né? Ele lê muito pouco. Quando se lê pouco. E o conteúdo que se lê, às vezes, não é um conteúdo muito bom. Então, se lê pouco e o pouco que se lê não é de qualidade, tá? O povo brasileiro lê muito pouco e isso é uma coisa antiga que já vem lá de trás, tá? E essa herança que nós possuímos lá de trás, ela é muito ruim. Nós precisamos mudar este conceito aí com a nova geração. E o que nós vemos na nova geração que está vendo aí é que está lendo muito, porém pouco conteúdo bom, tá? Lê-se muito, mas coisas muito ruins. E aí, quando você... eu estava vendo um vídeo de um pastor, ele dizendo assim, que o povo hoje, não é que ele não está tendo informação, mas ele está tendo informação que não traz nenhum crescimento para ele. Tá? É muito tempo perdido na internet, com muita informação que não traz nenhum crescimento, e você vai observar aí nas próprias redes sociais o que tem mais views que tem mais visualização, são conteúdos que não acrescentam nada. Por incrível que pareça, quanto mais chula a informação, mais sucesso ela faz no meio do povo brasileiro. Nós precisamos mudar essa cultura, tá? E nós, como cristão, mais ainda, tá? Procurarmos conteúdo que vai trazer crescimento para nós. Os nossos governantes não levaram a sério o que disse Monteiro Lobato. Olha a frase do Monteiro Lobato. Ele disse o seguinte, que um país se faz com homens e livros, tá? É importante, então, nós estamos estudando.
Eu me lembro que um curso que eu fiz de teologia, na primeira aula de pedagogia, de psicologia, a professora ela nos disse a seguinte frase. E eu nunca esqueci dessa frase. Ela disse assim: o homem é aquilo que lê. Se ele lê muito, ele sabe muito. Se ele lê pouco, ele sabe pouco. Se ele não lê nada, ele não sabe nada, tá? Mas as informações estão à nossa disposição, irmãos. Precisamos lê-las e interpretá-las de forma eficiente, tá? Ler e interpretar essas informações que têm chegado para nós. A literatura está muito mais acessível em nossos dias, como eu falei, há um volume muito grande de material para ser lido, muita coisa boa tem aí, irmãos. Infelizmente, algumas pessoas procuram as de qualidade péssima, né? Porque também há muita coisa de péssima qualidade. Nós sabemos aí que as informações não chegam só pela imprensa, né? Pela página da imprensa, mas pelas produções midiáticas como TV, internet, rádio, celular e etc. Hoje a internet ela está tomando conta de tudo. Você pega aí os mais novos aí vamos por aí de uns 12 anos para baixo, talvez um pouquinho até mais, mas vamos falar aí de 12 anos. É raro você pegar uma criança aí hoje que tem internet em casa que vai assistir os canais de televisão. Eles estão sempre ligados à internet, ao YouTube e a outras mídias sociais para que possa trazer o conteúdo para eles, tá? Ele já não é como o nosso tempo, que era a televisão que trazia o conteúdo. Hoje pouco se vê quando se olha para uma televisão, é para assistir uma série, é para assistir um filme, mas hoje as televisões já vêm também com redes sociais, então essa nova geração que está chegando aí está migrando muito para a questão aí de internet, tá? Celular, enfim, que também é internet. Devemos aprender a selecionar o que lemos, como eu já falei, tá? Buscar uma cultura geral, mas sempre pela ótica da revelação de Deus. Eu posso olhar outras coisas, eu posso ler outros livros que não sejam evangélicos, que não sejam cristãos? Claro que pode, mas eu tenho que ter essa ótica da revelação de Deus e dos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Começou a ler o conteúdo, está te trazendo algo que faz mal à tua fé? Deixa de lado, meu querido. Não vá absorver, não vá querer se aprofundar, porque vai acabar atrapalhando a sua vida. Mas isso não quer dizer que te proíbe você estar assistindo ou lendo conteúdos que são seculares, que não são cristãos, tá? Então, aliás, não só podemos, mas como devemos ver outras coisas. Nós não podemos ser alienados e só também estudar questão da Bíblia. Você cresce culturalmente e espiritualmente também. Você tem que crescer também na questão espiritual e cultural. Tá? E como você vai crescer espiritualmente? Orando, lendo a palavra, lendo livros, buscando conteúdo que fala de Cristo, e culturalmente são seculares, desde que observando aí se estão aí num padrão, pelo menos, dentro de uma ótica de uma revelação divina, tá? Que não vai ferir a santidade de Deus. Então o objetivo da educação é trazer a luz, é trazer conhecimento. Mas há um outro objetivo que queremos considerar, tá? Queremos aí estar considerando, que é o formar. Se o primeiro é informar, trazer a informação, nós já sabemos que temos aí grande informação, tá? Agora, o formar aqui tem a ver com caráter, trata dos valores assimilados. Formar é bem mais difícil do que informar. Informar você leva a informação, tá? Agora, formar, meu querido, exige um trabalho um pouco mais difícil, tá? O conteúdo da notícia ou recado precisa ser assimilado para fazer parte do caráter do aluno, tá? Porque ele recebeu o conteúdo da notícia, ele recebeu ali a informação chegou, tá? Agora, ele precisa ser assimilado para fazer parte do caráter. A formação vai tratar o caráter, ela tem a ver com o caráter. Só vai ter a sua eficácia se for assimilado. Informar não dói, mas formar sim, tá? Posso receber apontamentos aí sem codificá-los? Posso ouvir comunicações, mas não absorvê-la? Claro que sim. Nós podemos ouvir aí um monte de informação e não compreender nada, tá? Ter comunicações e não absorver nada. A formação depende de um ouvido apurado e entranhas bem preparadas para processar a matéria-prima. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. A informação dentro do processo é a matéria-prima. E eu preciso ter esse ouvido apurado, e eu preciso ter um entendimento muito bom para processar essa matéria-prima. E as interações que vêm são matérias-primas, como eu disse para os irmãos, para a formação desse indivíduo. Você vai ter a matéria-prima, que é a informação, e vai formar esse indivíduo que tem a ver com o caráter, como nós falamos.
O apóstolo Paulo, ele disse aos irmãos lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 19, sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Olha só, para Cristo ser formado no povo, Paulo estava dizendo assim que sentia dor, porque informar dói. Informar não dói, mas formar sim dói. Então ele diz, eu sinto dores de parto, e dor de parto, as irmãs aí podem nos dizer muito mais, elas são insuportáveis, né? Mas depois que é gerado, traz uma alegria muito imensa. Então depois que Cristo é formado dentro do povo, que ele tem o conhecimento desse Cristo, né? E lá no capítulo 4 de Efésios, no versículo 11, que ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Esse querer aperfeiçoamento dos santos é um processo que nós precisamos passar. E esse processo, depois de ser aperfeiçoado, é porque Cristo foi formado dentro dele. É um processo e nunca ele cessa, ele nunca acaba. Mas, aliás, ele vai cessar no arrebatamento da igreja, aí sim, tá? Mas é um processo que traz uma dor muito grande. Mas a cada etapa que você vence, ela te traz uma alegria muito grande pelo processo vencido, pelo formar vencido, tá? Alcançado. Então, há sofrimentos entre a informação e a formação, tá? Também muitos obstáculos nesse mundo pós-moderno. Nós vivemos aí numa sociedade larga e rasa, baseada em sentimentos e em leis formadas pela pessoa. Ela é a sua própria lei, ou seja, o que ela pensa é o que vale. E aí você tem muita dificuldade, porque você quer formar, mas ela tem os seus conceitos, os seus princípios, os seus valores, e às vezes esses valores não são cristãos, não condiz com a palavra de Deus, esses princípios não diz. É uma sociedade que nós vivemos muito larga e rasa, tá? E aí ela se acha dono da própria verdade. E aí, quando você tem uma pessoa dessa forma, você formar nele, meu querido, já tem uma dificuldade muito maior, tá? A sociedade pós-moderna, ela é pluralista. E, infelizmente, na maioria das igrejas, isso também é verdadeiro. Dentro da igreja tem essa questão pluralista, tá? Há uma longa distância entre o expor o conteúdo e formar, entre você só informar e formar, entre receber as informações e assimilá-las e aprendê-las. Observe aqui, eu vou ler de novo, e observe as duas palavras, tá? Entre receber as informações e assimilá-las, e apreendê-las e aprendê-las. São duas coisas distintas, né? São 3 pontos, na verdade, que está falando aí. Você recebe a informação, você precisa assimilar, você precisa apreender, que é reter ela, e aprendê-la. Você precisa reter a informação e você precisa aprender essa formação, a informação que está chegando para você, e aí você está resultando aí na questão do formar, tá? Há muitas coisas que impedem que o conteúdo do evangelho entre na mente e no coração para a formação do caráter. Há muitas coisas aí que vão acabar impedindo esse evangelho, esse conteúdo entrar na mente e no coração, tá? Então, o coração, ele tende ao erro, à incredulidade, ele tende ao entretenimento, à falta de prioridade, à desatenção, ou à falta de concentração, as barreiras culturais e pessoais, às vezes não tem uma formação boa, a falta de interesse e outros pontos aí afim. Esses são elementos complicadores na assimilação de um conteúdo cristão, tá? Porque, irmãos, a gente vê isso frequentemente. Às vezes você quer passar um conteúdo para a igreja e a pessoa continua no erro, ela não quer sair do erro, ela não se preocupa em sair do erro, ela não se preocupa em aprender e mudar o estágio, tomar atitude para pôr em prática o que está aprendendo. Há os que em partes creem, em outras partes não creem. A incredulidade, ela está muito aflorada em no meio cristão. Infelizmente, nós temos dentro da igreja hoje muitas pessoas que são incrédulas, irmãos. São incrédulas dentro da igreja, tá? O entretenimento também tem tomado assim uma proporção muito grande, né? As pessoas querem entretenimento dentro da igreja. Não que não possamos ter um entretenimento, ter um momento de lazer entre os irmãos, mas há muitos que estão só preocupados com o entretenimento. Se não tiver uma atividade, se não tiver isso, o entretenimento quer tomar conta. E nessa questão do entretenimento, muitos têm deixado a palavra de lado, e a educação cristã, ela não tem sido na base de formar. Vem formação, mas não está preocupado na formação, tá? Faltas de prioridade, que é principal para nós. Outra questão é a
desatenção e também a concentração, que às vezes atrapalha, e barreiras culturais aí, questão de escolaridade, muitos com um grau de escolaridade baixo, tá? E também com pensamentos, barreiras pessoais, tá? Falta de interesse e outros pontos aí que acabam atrapalhando uma formação eficaz. Então, há uma aritmética do aprendizado que precisa ser utilizada abundantemente em nossas famílias e igrejas. Essa aritmética, essa matemática, ela precisa ser feita. O que é? Informação mais formação vai gerar transformação. Tá? Informação mais formação igual a transformação, que é o terceiro ponto, mas ainda tem mais um pouquinho para falar sobre formação, a gente já fala, tá? Então não podemos fugir da realidade bíblica tão clara, irmãos. Este foi o método utilizado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Os seus ensinos, por meio de parábolas, exemplos da natureza, da revelação do Velho Testamento e de si mesmo, foram instruções que visam a formação a partir dos seus discípulos. Tá? Eram apenas discípulos, como eu falei, preparou para eles serem apóstolos. Sabemos que o fato de que alguém seja bem instruído não significa ser bem formado. Ele pode ser bem instruído, mas não é bem formado, pois depende do interesse da pessoa. Ele não quer ser formado, ele não quer ser lapidado, embora ele tenha o conhecimento. Quantas vezes você para dialogar com uma pessoa que às vezes até está afastado do caminho do Senhor ou está dentro da igreja, que você fala com ele, ele conhece tudo de Bíblia, ele tem uma informação muito grande, só que ele não foi formado. Ele tem o conhecimento, mas ele não tem a formação. E aí não há transformação. Ele continua na mesma situação, mesmo conhecendo, mesmo sabendo, mesmo tendo a informação. Mas ele não tem a formação, não gera nele a transformação. E o custo da instrução é muito menor do que a formação do caráter, tá? Para você forjar um caráter, formar um caráter, o custo é muito maior do que simplesmente só informar. Tá? E é muito triste percebermos que membros da igreja vivendo uma vida de incredulidade, de mundanismo e também de alineação. Tá? Pessoas dentro da igreja, infelizmente, não estão preocupadas em ter uma formação cristã. Tem informação, mas não tem formação. Tá? E muitas igrejas hoje, aqui não estou criticando nenhuma, que elas se viraram lugares de entretenimento, elas se transformaram em lugares de que as pessoas vão lá passar um tempo. E não tem, irmãos, não tem preocupação nenhuma com formação. E aí quem não quer ser formado, ele vai lá, tem informação, mas não é formado, não gera transformação, tá bom? Não gera transformação. Tá? Não será por falta de conversão, regeneração ou novo nascimento? Parece que também é uma questão de fundamentos não assimilados e, portanto, não vivenciados, tá? Não é só a questão aí de regeneração ou novo nascimento que está faltando, não, tá? É uma questão aí também de fundamentos não assimilados e também aí, consequentemente, também não vivenciados. Então, como pastores e os irmãos que estão aí trabalhando na formação aí, num curso de formação, que estão sendo professores de escola dominical e amanhã líderes de departamentos, amanhã chegar a ser um pastor, está liderando. Então, como pastores e educadores cristãos, nós precisamos investir tempo no preparo pessoal com muita oração e treinamento. Tá? Nós precisamos orar muito e treinar pessoas a partir do nosso exemplo. O nosso exemplo ele precisa estar muito latente, muito visível às pessoas para que elas possam absorver e ter credibilidade naquilo que nós falamos. Tá? O que precisamos é de pastores e educadores que preguem e ensinam a partir da coerência bíblica, dominando a própria vida. Tá? Eu estou na prática da palavra, e aí as pessoas, quando me observam, ou quando estão tendo o aprendizado a partir de mim, elas dão um crédito porque a minha vida condiz com aquilo que eu estou ensinando, com aquilo que eu estou pregando. Não adianta a pregação e o ensino sem um exemplo e sem vida, tá? E deste ponto que desejo tratar com você agora o último objetivo da nossa reflexão, que é a transformação, tá? Letra C, tá? Aqui tem a ver com a mudança percebida, sentida, avaliada positivamente, tá? Então, você tem a percepção, ela é sentida e avaliada. A mudança ela vai estar latente aí. Se informar é o início,
Formar é o meio e transformar é o fim, é o produto final, tá? Informar, início, formar, meio e o produto final é a transformação. Então você tem aí, dentro dessa questão, o informar, matéria-prima, informar, o meio de produção, o formar, e o manufaturado é o produto pronto, vamos assim dizer, dentro dessa analogia, a transformação, o transformar. Informar, formar e transformar. Tá? Você tem a matéria-prima, meio de produção e o manufaturado. Vamos ver o que Paulo fala no capítulo 12 e versículo 2 de Romanos, quando ele usa a metamorfose para o verbo transformar, tá? E não vos amoldeis ao esquema do mundo, não tome a forma do mundo, mas sede transformado. Tem uma transformação, precisa ser transformado. Pela renovação do que? Da mente, ó. A informação chega onde? Na mente. Chegou, virou formação, tem transformação. Mas sede transformado pela renovação da mente, para que experimentei qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, tá? Não vos amoldeie ao esquema do mundo, está dizendo que é alguém que pode se amoldar. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, um copo com água, tá? O copo é a forma, a água é o meio que está se amoldando. De acordo com o recipiente que eu colocar, ela vai se amoldar. Agora, se ela tiver na condição, ó, formou nela agora gelo, você colocou na geladeira, ela transformou em gelo, ela não vai se amoldar ao formato do copo, porque houve uma transformação, né? Trazendo uma analogia assim para os irmãos entenderem. Então, o que acontece? Não adianta só eu ter a informação, preciso ter a formação com resultado transformação. Não vou me amoldar ao esquema do mundo, não vou tomar a forma do mundo, mas eu vou ser transformado na renovação do entendimento. Ela vai chegar no meu entendimento a informação, eu vou assimilar isso, eu vou colocar em prática, eu vou buscar ter uma formação, um caráter de acordo com a palavra, aí eu sou transformado. E essa transformação é pela renovação do entendimento, pela informação boa e também pelo caráter formado aí. Tá bom, irmãos? Creio que os irmãos tenham compreendido aí a explicação que nós temos dado. Mas ainda tem um pouquinho mais. A metamorfose só acontece a partir da informação. Esse é o passo inicial. E segundo, da formação. São as duas coisas juntas. A metamorfose, a mudança, a transformação, ela só acontece, metamorfose é transformação, só acontece a partir da informação e da formação. Informação mais formação resulta transformação. Então as pessoas são transfiguradas pelo conhecimento experimentado ao longo da vida. Então você vai adquirindo conhecimento e vai experimentando esse conhecimento ao longo da vida. E sabemos que a mudança deve ser avaliada e aperfeiçoada. Então, de tempo em tempo eu vou fazer a avaliação dessa mudança e eu vou aperfeiçoando cada vez mais. O produto da informação e da formação nunca é acabado, mas sempre aperfeiçoado. É por isso que eu disse que lá em 4 e 12 de Efésios ele fala, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Por quê? Porque vem a informação, nós vamos ser formados e aperfeiçoados. E o caráter, porque a formação tem a ver com caráter, o caráter de Cristo, a partir do ensino da palavra, vai sendo formado em nós, trazendo a formação do ser cristão. O ser cristão precisa ser transformado através da formação do caráter de Cristo. E aonde é que ele consegue isso? Na informação do ensino da palavra. O fato de sermos transmudados significa o prazer de glorificar a Deus em nossas atitudes e nossos atos. Quando nós alcançamos essa excelência, nós somos transmudados. E isso significa o prazer de glorificar esse Deus. Como? Nas atitudes e também nos nossos atos. Tá bom? Então, o ser convertido, ele tem prazer nas coisas de Deus e não as guarda para si. O seu testemunho é coerente e contundente, né? É prazeroso e vigoroso. O testemunho dele tem que ser coerente e contundente com tudo isso, tá? O ser convertido, o que mudou de vida, o que aceitou Jesus como Salvador, ele tem prazer nas coisas de Deus e ele guarda essas coisas para si. Ele aproveita todas as oportunidades para repartir o que Cristo fez e continuará fazendo em sua vida, porque Cristo não para de fazer. Então ele vai repartir o que Cristo fez e o que continua fazendo. As pessoas que experimentam a mudança de vida não se conformam com o erro, tá bom, irmãos? Ela se indigna com o sistema que está posto aí. O cristão autêntico é agente de mudança.
não se deixe influenciar pelos que estão no erro, mas ele vai influenciar os que estão no erro. Então, ele é agente de mudança. Aproveita todas as oportunidades para revelar Cristo, o Senhor, é, é, e também fomos transmudados para levarmos essa experiência às pessoas que ainda não conheceram a Cristo. E é interessante que as pessoas regeneradas buscam aperfeiçoamento dentro do ciclo do crescimento. É um ciclo de crescimento, você cada vez mais vai crescendo e ela busca cada vez mais ser aperfeiçoada quando nós falamos aí de pessoas regeneradas, tá? Pessoas transformadas pelo Senhor. Mudadas, então, uma vez mudada, buscam mais informações para a formação de outros conceitos do cristianismo autêntico. Então, uma vez que eu sou mudado, eu não paro de buscar informação para cada vez mais ter mais formação desse conceito aí do cristianismo autêntico. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer da seguinte forma em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Então Deus nos conhece plenamente e nós precisamos buscar a cada vez conhecer esse Deus, e quando chegarmos à glória, o conheceremos plenamente. Uma vez mudado, sempre em mutação, tá? Uma vez mudado, sempre em mutação. Até quando, pastor Ronaldo? Até que Cristo volte, tá? Parece um contrassenso, mas não é. Pois quando Paulo diz lá em Gálatas, sinto dores de parto, mais uma vez o texto, até que Cristo seja formado em vós. Ele está se referindo a cristãos que necessitam do crescimento espiritual, que precisa crescer espiritualmente. É nesse aspecto aí que o apóstolo Paulo está falando. Então que a nossa educação cristã tenha esses três objetivos para a glória do nosso grande e santíssimo Deus Pai. Sejamos pregadores e educadores, comprometidos com o ensino de qualidade bíblica, tá? Nós precisamos ser pregadores e educadores comprometidos com o ensino de qualidade bíblica. E segundo, nós precisamos aí, segundo objetivo, seja Cristo o centro do nosso ensino, tá? E o Espírito Santo iluminador e encorajador na aplicação do conteúdo. O Espírito Santo vai iluminar e nos encorajar a aplicar o conteúdo enquanto Cristo é o centro. E Deus, o Pai, seja exaltado. É os três objetivos aí na educação cristã para a glória do nosso Deus, tá? É o primeiro, sejamos educadores, Cristo seja o centro, o Espírito Santo iluminador e Deus Pai exaltado. E terceiro ponto aí, o pregador e o professor cristão sejam o exemplo de amor, de compaixão, de excelência, de santidade e de disciplina e de ética. Sejamos exemplo, irmãos, para todas as pessoas, tá bom? E que haja sempre, então, aplicabilidade em nossos conteúdos, tá? Sejamos capazes, da parte do Senhor, de reconhecermos os nossos erros, também erramos, tá? Das nossas limitações na administração de pessoas tão preciosas. Às vezes nós erramos, às vezes também somos limitados, tá? Não sabe, meu querido, não queria criar uma resposta só para agradar. Diga que não sabe, que você vai pesquisar e vai trazer, e pesquise e traga para o seu aluno, tá? Tenhamos a consciência do apóstolo Paulo, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós mesmos. A nossa capacidade, ela vem de Deus. Sempre lembre disso. Nossa capacidade vem de Deus, segundo Coríntios capítulo 3 e versículo 5. Aprendemos com Jesus o que significa educar pessoas. Façamos uma leitura da personalidade do mestre, no caso, mestre dos mestres, a partir do conteúdo bíblico como a revelação, tá? Essa leitura que nós vamos ver aí da personalidade do mestre dos mestres, ela é a partir das Sagradas Escrituras, tá bom, irmãos? Sejamos aí os seus imitadores, né? Busquemos nele, em Jesus, a nossa inspiração, aprendamos com ele como tratar as pessoas com profundo amor. Então, nós precisamos imitá-lo, buscar nele a inspiração e tratar as pessoas com profundo amor, baseado naquilo que ele é exemplo para nós. Tenho aprendido que aqueles que não se assentam para aprender com o mestre, não podem ficar de pé ou assentados para ensinar, tá? Se não se assentar para aprender com o mestre, nem se levante para ensinar ou mesmo sentado, não tente ensinar, não, meu querido. Pelo contrário, ética cristã, a palavra de Deus, você precisa aprender com o Mestre Jesus. Fomos chamados para fazermos toda a diferença no ensino cristão,
Que o Senhor, então, nos livre da arrogância, da autossuficiência, da mediocridade, tá? Que muitos aí têm se colocado, tá? Não sejamos arrogantes, não sejamos autossuficientes, lembrando que a nossa capacidade vem dele, e não sejamos medíocres também, não temos capacidade porque não buscamos, tá? Não é que vamos nos gloriar, dependemos de Deus, mas temos que nos preparar. Não nos preparamos, aí trazemos o ensino raso de qualquer forma aí, e aí não é a realidade que Deus quer de cada um de nós. Aliás, quando nós lemos lá em Coríntios sobre os dons ministeriais, ele fala de que o que ensine haja dedicação. Então, sejamos mestres à semelhança do mestre, tá? Que deu a sua vida pelos seus alunos, visando acima de tudo a glória do Pai, que nós possamos estar visando aí a glória do Pai, tá bom? Vamos aí para o 2.1, dentro da ética cristã aí, educação cristã, falei ética não, é educação. A educação cristã é um processo, tá? Devemos ver a educação cristã como um processo de desenvolvimento do ser humano, tá? Por processo, nós entendemos uma ação progressiva, que ocorre através de uma série de atos, de eventos que produzem mudança. Tá? E não importa se elas são rápidas ou se elas são lentas, desde que conduza a um progresso, a uma melhora. Tá? Por exemplo, que tal nós crescemos aí 1%? É um crescimento ao ano. Mas se eu crescer 1% ao semestre, um pouquinho melhor. Mas se eu crescer 1% aí no trimestre, ou mensalmente, ou semanalmente 1%, ou se eu crescer 1% diariamente, eu tenho um crescimento. Tudo é crescimento. Sempre tem, ainda que seja rápido ou lento, o importante é sempre ter um crescimento, ou seja, uma melhora, tá bom? José Abraham, ele também vê a educação cristã como processo, e ele diz o seguinte a respeito da educação cristã. É um processo através da qual a comunidade de fé se conscientiza e se transforma. Ela vai tendo a informação e vai se transformando. À luz de sua revelação com Deus em Jesus Cristo, né, em Jesus como Cristo. O que chama a viver o amor, a paz, a justiça consigo mesmo, com o seu próximo e com o mundo, em obediência ao reino de Deus, em obediência aí a esse reino de Deus. É dessa forma que ele classifica, tá? E ele continua explicando a razão em se ver a educação cristã como um processo, aí, visando a natureza como a ilustração. Ele diz o seguinte, uma forma de entender isso é observar os processos da natureza, como, por exemplo, uma semente. Tá? A semente tem um potencial de se transformar em uma árvore onde se colha os frutos, porém, isso não ocorre de uma hora para outra, não é instantaneamente. Vai requerer aí que a semente seja plantada em um lugar onde há uma terra e água, solo bom. E através do tempo e das diferenças, mudanças que vão ocorrendo nela, germinará e começará o seu processo de crescimento e um dia nos dará os seus frutos. E tudo isso tomará, com certeza, irmãos, tempo, e em alguns casos, mais do que os outros, tá? Então a semente ela é lançada, para ela chegar a uma árvore que vai produzir fruto e nos trazer os frutos, ela tem todo um processo e todo um tempo para que isso seja efetivo, para que isso seja concluído. Então a educação cristã estendida como um processo vai nos ajudar a planejar uma série de passos sistemáticos para aplicarmos, que aplicados à luz das escrituras sagradas possamos promover mudança e crescimento. Então todo um processo, tá? E não devemos, irmãos, esquecer de que este processo é altamente pessoal e individualizado. Um vai crescer um pouco mais rápido, outro um pouco mais rápido, mais lento, mas enfim, sempre tendo crescimento. E nós temos que ter esse entendimento, como falamos lá no começo, da questão da didática, tá? Isso porque cada um de nós recebeu uma educação, uma formação diferente dos outros. E cada um também se encontra numa fase de desenvolvimento espiritual. A educação cristã é um processo e este não é igual para todos. É por isso que é importante, irmãos, e a gente falha muito nisso, não termos discipulado. Porque quando você tem o discipulado, você começa a trazer ao recém-convertido
o beabá do evangelho. Aí você traz nele a formação e aí ele consegue depois, num culto de ensino, estar assimilando melhor do que, por exemplo, ele aceita Jesus como Salvador. Chega no culto de ensino, o pastor traz um ensino lá sobre escatologia. Ele está todo perdido dentro daquilo porque ele não teve uma estrutura base, tá? Ele não teve um alicerce, um discipulado para isso. E é importante você ter esse processo de discipulado. Eu ainda vou um pouquinho mais além, viu, irmãos? Eu acho de importância hoje que nós tenhamos discipulados até para crentes antigos, porque tem muito crente antigo que não aprendeu a base. E se ele não aprende a base, quando ele está aprendendo a parte mais dura ou mais complexa, vamos assim dizer, ele tem dificuldade de assimilar porque ele não veio no processo de aprendizado correto, tá? Ninguém entra na escola, na faculdade. Primeiro entra lá no prézinho, maternal, prézinho, né? Ensino fundamental, e aí até chegar aí, na minha época é colegial, acho que agora é fundamental, né? O médio, ensino médio, para depois chegar aí a cursar uma faculdade. Então, é todo um processo de aprendizado. Porque se ele chegar diretamente aí, uma pessoa que nunca estudou, mas ele tem idade aí de 15 anos, vamos supor aí, 15 anos ele deve estar em quinto ano, sexto ano, acredito eu, por aí, e ele nunca estudou escola nenhuma. Aí ele chega na cidade, descobriu que tem escola, eu quero estudar. Aí ele tem 15 anos, tem que entrar na quinta série. Ele não vai conseguir aprender nada. Mesmo ele tendo 15 anos, ele tem que entrar lá no início, na base, aprender a ler, aprender as letras, aprender a ler. E depois ele vai se aprofundando, tá? O escritor aos Hebreus, ele fala no capítulo 6 de uma necessidade de nós não ficarmos só no rudimento da fé, que é só o básico. Nós termos o básico e ter um processo, nesse processo ter um crescimento de aprendizado, e aí sim, irmãos, você tem uma eficácia aí no ensino dentro de um grupo, dentro da igreja. E nós precisamos disso, viu? Nós precisamos melhorar muito essa questão aí, tá? Porque muitos não estão interessados no aprendizado, muitos não estão interessados. Haja visto que a nossa escola dominical, ela tem a participação dos irmãos com muito suor, com muito convite, com muito... Vem, irmãos, participar, estejam conosco. E aí, com todo esse processo aí de nós fazemos a convocação dos irmãos, às vezes até fica um pouquinho mais bravo, porque queremos que haja um crescimento. E muitos não têm essa preocupação dentro da própria igreja, tá bom? Aí nós temos essa dificuldade. Mas eu digo aos irmãos, há muitos irmãos, e não é vergonhoso para ninguém não, pastor, eu gostaria de fazer um discipulado, juntar um grupo, mesmo de irmãos já antigos, e fazer um discipulado. Seria interessante aí para o crescimento, tá? A educação cristã tem como objetivo levar o crente à maturidade. Paulo, em Colossenses capítulo 1 e 28, ele vai dizer, no qual anunciamos, a dividir a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, a educação cristã, item 2 aí, ela tem como objetivo levar o crente à maturidade. Esse é um ponto importante, precisamos ser maduros. Note bem que Paulo diz que ensinava com uma finalidade, apresentar todo homem perfeito em Cristo. Obviamente que perfeito aqui não significa ausência de pecado, claro, não é isso. Mas espiritualmente ele de ser maduro. Tá? O que queremos dizer por maturidade cristã é o processo de santificação. Como ele vai adquirir essa maturidade? Santificando cada vez mais, é um processo, cada dia um pouquinho mais. É um caminho progressivo para a conformidade à imagem de Cristo no crente. Tá? Essa imagem de Cristo ela vai sendo construída na vida do cristão. Então, ele precisa passar por esse processo aí, chamado santificação ou crescimento na maturidade, né? Levando o objetivo aí do crente ter essa maturidade, tá? E é interessante que não é o tempo de cristão que leva você à maturidade, e sim um aprendizado e formação e transformação, tá? A imagem original desfigurada com a queda, ela foi quebrada lá no Éden, né? Tem em Gênesis 1, 26 e 27, porém agora renovada em Cristo quando da conversão, está lá em Colossenses 1:15, Romanos 8:29, 1 João 3:2 e 2 Coríntios 3:18. Sabemos que a conversão apenas dá início a uma nova vida, irmãos, mas ao nascer de novo, o crente inicia uma longa caminhada espiritual, tá? A conversão ela só dá o start, ela dá o início a uma nova vida. E agora esse novo crente ele tem que ter uma longa caminhada na espiritualidade, ao qual será necessário de uma educação e que seja essa educação cristã a fim de proporcionar nesse novo convertido o crescimento na fé, tá? E consequentemente
torná-lo perfeito, não é a ausência de pecado, mas sim nele um crente maduro, vai gerar nele um crente, um cristão maduro, um amadurecimento. E é importante isso para a vida cristã. Tá? Essa maturidade cristã, que é a santificação progressiva, como falamos, pode ser vista em passagens como Colossenses capítulo 9, capítulo 3, versículo 9 e 10. Nessa passagem, o apóstolo Paulo ele vai lembrar os seus ouvintes de que eles se despiram do velho homem e se revestiram de um novo homem. Então, você vai lendo ali de Colossenses, se você puder até começar no versículo 1 e vai indo aí até o final do capítulo, lê o capítulo todo aí de Colossenses, você vai ver de despir desse homem velho, de despojar, enfim, tantas coisas que ele fala que nós precisamos deixar de lado, tá? Mas quando chega no versículo 10, ele diz assim, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, tá? Ele se refaz, ele se renova para o conhecimento, do pleno conhecimento, é na mente que vai trabalhar, e aí gera nele esse conhecimento pleno de Deus, e é um processo para que ele possa crescer, irmãos, espiritualmente, para que ele possa, então, ser um crente maduro, tá? A palavra grega aqui, e é difícil falar essa palavra, vou tentar não errar, eu já li ela várias vezes para não errar, mas eu tenho certeza que eu vou errar. Anakainon menon, tá? Traduzido aqui, que se faz ou que está sendo refeito. É um particípio e encontrar-se com o tempo presente, tá? Essa é a palavra grega usada aí do texto. Com isso, o significado pretendido pelo autor é uma renovação que perdura por toda a vida do crente, tá? Essa palavra aí que se refaz, que se renova para o pleno conhecimento do texto que nós lemos no versículo 10 de Colossenses 3, tá? Então, o crente maduro é aquele que está crescendo progressivamente, continuamente, ele é progressivo e continua nesse crescimento, tá? Sendo transformado à imagem de Cristo. E ele está sob a obra graciosa do Espírito Santo. E ele vai prosseguir mortificando as práticas, aí no caso, pecaminosas, que ele era inclinado a estar praticando. O Espírito Santo vai trabalhando isso nele, ele vai amadurecendo. Tem as referências bíblicas aí, depois os irmãos dão uma lida, tá? Conferir lá em 2 Colossenses 3,18, Coríntios, 3,18, Colossenses 3:3, Romanos 6:6 e Efésios capítulo 4, do versículo 22 até o 24. Vamos aí para o item 3 do tópico 2, irmãos. Que objetivos educacionais a educação cristã leva a procurar desenvolver? São 3 objetivos, tá? O primeiro dele é o conhecer, tá? Depois ele vai falar do fazer e, por último, do ser. Então, o primeiro é conhecer, tá? O aspecto intelectual ou cognitiva, que é a capacidade de aprender, se refere a como as pessoas reconhecem as coisas e pensam sobre elas, tá? O aspecto intelectual. Jesus disse: amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Lá em Mateus 22 e 37. Nós temos esse conhecimento. Agora, como que eu vou processar isso? Como é que eu vou colocar isso na minha vida? Eu vou aplicar isso na minha vida? Eu preciso ter esse conhecimento. Esse é o primeiro passo, tá? Conhecer. A Bíblia deixa bem explícito que há uma relação direta entre o pensamento e o agir, né? Como pensamos e como agimos, tá? Paulo descreve os inimigos da cruz de Cristo como aqueles que só se preocupam com as coisas terrenas. O agir deles é em prol das coisas terrenas. Em Filipenses capítulo 3, versículo 19, está se referindo a isso que nós acabamos de falar, desse crente aí, ou desse inimigo da cruz. Já em oposição, os crentes, os quais devem pensar, lá em Colossenses 3 e 2, nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Você vê que você tem duas formas de você se preocupar naquilo que você vai buscar. O inimigo da cruz, Paulo classifica que busca as coisas terrenas, somente as coisas terrenas. E o que faz oposição a isso, que é o cristão verdadeiro, ele vai buscar as coisas que são do alto e não as que são da terra, tá? Podemos ver também essa relação feita pelo próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, que nós já lemos aqui, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, e aí você vai experimentar qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar isso? Não se conforme com o mundo. Tenha transformação. Vem informação, formação, transformação. E aí você vai experimentar isso, você vai viver isso, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? Então observe bem a relação feita pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu: renove a mente, pois ela moldará o comportamento, fazendo experimentar a vontade de Deus. Então, a mente renovada molda o comportamento que traz um resultado de experimentar a vontade de Deus. Então, a maturidade cristã ela é moldada pela maneira como pensamos e deve ser um dos nossos objetivos educacionais, levar nossos ouvintes a conhecer corretamente a Deus e a maneira como Ele quer que nos comportemos. Como é que Deus quer que nós estejamos agindo, qual é o nosso comportamento que Deus deseja que nós estejamos executando, tá? E a maturidade vai trazer isso. Agora, para eu ter essa maturidade cristã, eu preciso trabalhar esse processo, tá? Renovar a mente, moldar o comportamento e experimentando a vontade de Deus, tá ok, irmãos? Então precisamos trabalhar o crescimento intelectual de nossos alunos. Nós precisamos também trabalhar esse crescimento intelectual cognitivo, que se refere à capacidade de adquirir ou absorver o conhecimento, tá? O cognitivo aí. Precisamos ensiná-los a pensar teologicamente, ter uma mente teológica, né? E é um processo de formação, não é fácil. Conhecer as verdades bíblicas e refletir os conceitos, no caso, as categorias, conceitos bíblicos e teológicos, tá? Começar a entender e definir essas coisas. Conhecer a verdade é conhecer o alicerce sobre o qual se erguerá o edifício da fé cristã. E aí, sem um bom alicerce, o edifício será frágil, que é o que eu falei para os irmãos lá na questão do discipulado. Sem um bom conhecimento bíblico, teremos um crente frágil, um crente que não vai absorver bem aquilo que Deus quer que nós tenhamos de conhecimento e prática para que venha agradá-lo, tá? Então, se for verdade que a mente molda o coração e a vontade, então é imperativo que o cristão aprenda a pensar sobre a verdade. Uma educação cristã eficaz molda os alunos a conhecer a verdade. Ele vai levar o aluno a conhecer a verdade e, consequentemente, pensar com a verdade, para que os seus comportamentos sejam moldados pela verdade. Tá? Não temos nada contra a verdade, além da verdade. E a verdade precisa ser ensinada e ela precisa levar eles também a pensarem e se comportarem e serem moldados também pela verdade. Tá? Em Cristo, irmão, o homem antes rebelde encontra a plena satisfação em Deus. Então a educação cristã deve ser cristocêntrica, procurando capacitar a pessoa ou as pessoas a conhecer através da palavra a pessoa de Cristo e crescer nele. Tá? Esse é um crescimento cristão. É quando você leva a pessoa a buscar a conhecer a Deus, a conhecer a Cristo, a palavra do Senhor e viver nela, pensar nela, tá? E aí o que acontece? Nós temos hoje muitas pessoas buscando o crescimento, irmãos, o conhecimento em coisas vãs e em Cristo está buscando sua bênção, não está buscando conhecer Cristo, não está buscando conhecer a palavra de Deus, não está procurando crescer em Cristo. E é em Cristo que o homem que antes era rebelde, ele vai encontrar a plena satisfação. Agora, se ele se diz convertido e ele é levado a buscar as coisas da terra, a buscar as coisas deste mundo, ele nunca vai ter, irmãos, uma plena satisfação com Deus, porque a educação ela não é cristocêntrica. Por isso, o educador cristão, ele tem a responsabilidade de ajudar as pessoas a lidar o pessoal e corporativamente com as implicações do senhorio de Jesus. Ele tem que levar esse aluno, essa pessoa, a lidar o seu pessoal e o coletivo, né, com as implicações do Senhor Jesus Cristo e não fora disso. Tá? E aí, infelizmente, muito não tem se atentado a isso ou se preocupado com isso. Tá bom, irmãos? O segundo ponto é o fazer. Tá? Se por um lado eu preciso conhecer, eu também preciso pôr em prática, eu preciso fazer. É uma tarefa da educação cristã ajudar as pessoas a pensarem corretamente sobre Deus. Contudo, não queremos que os nossos ouvintes, ou caso os alunos, ou até mesmo as nossas ovelhas, tenham uma fé meramente intelectual, só ter o conhecimento lá e não viver a prática, tá? Fazendo menção aí de Lucas capítulo 6 e versículo 46, onde Jesus disse da seguinte forma: por que me chamais Senhor, Senhor,
se não fazeis o que vos mando? Observe que a crítica de Jesus a uma fé que se limita ao aspecto cognitivo, de conhecimento só, mas não de prática. Tá? Conhecia, sabia que ele é o Senhor Jesus, mas não praticava. Tá? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Não adianta nada. Se nós hoje também chamarmos Senhor e chegar aqui, Senhor, Senhor, e não praticarmos, nós somos cristãos também dessa forma, só de conhecimento, mas não de formação e de transformação. Tá? Nós precisamos fazer. A teologia, ou seja, aquilo que conhecemos a respeito de Deus, não pode ser divorciado das nossas experiências de vida. Precisa andar junto. Eu preciso ter o conhecimento a respeito das coisas de Deus, mas eu preciso ter experiência com esse Deus. Eu preciso viver isso. Eu preciso lidar com isso, cada dia crescer nisso, tá? Não é suficiente conhecer o conteúdo da verdade, irmãos. Não é só conhecer a palavra. Nós precisamos aplicar esse conteúdo ao nosso dia a dia. A aplicação dessa palavra, ela é muito importante, que é o fazer. Jesus, em João 13,17, ele afirmou: se sabeis que ao conhecer estas coisas, se saber essas coisas, se sabeis ao conhecer, bem-aventurados sois se a praticardes, que é o fazer. Não adianta só saber e não fazer. Se nós conhecermos e não fizermos, não somos bem-aventurados, não somos felizes. Saber e fazer é um binômio inseparável, tá? Esta é uma excelência educacional que devemos almejar e alcançar. Devemos ter como objetivo promover uma educação que leve ao aprendizado prático da verdade conhecida, tá? Nós precisamos levar isso e nós precisamos viver isso, mas não só levar, mas viver esse aprendizado prático e também viver isso de uma verdade conhecida. Eu preciso pôr em prática o que eu aprendo, o que eu tenho de conhecimento da palavra, e aí sim ela se torna eficaz em nossas vidas, tá? A maturidade cristã significa viver a verdade nas diversas situações da vida. O apóstolo Tiago, ele vai nos advertir, ele vai nos exortar, dizendo a respeito da fé: sem as obras é morta, porque a fé é conhecer. Agora, sem as obras é o fazer, e sem fazer, essa fé ela é morta. Então não resta dúvida que a educação cristã é um processo de aprender, mas também é um processo de viver. E sem a prática não há um aprendizado, e se não há aprendizado, não há educação, não há formação, tá? Detesto qualquer informação que é dada que aumente a minha instrução, mas não muda a minha atividade. Ela vai aumentar a tua instrução, a informação, mas se não mudar a atividade, se não tiver uma mudança, ela é ineficaz, tá bom? Ela só vai ter eficácia se for mudada, tá? Agora aí vamos para o terceiro, dentro desses 3 pontos aí, os objetivos educacionais da educação cristã devem procurar conhecer, fazer e o terceiro, ser, tá? Afirmamos que conhecer não pode ser divorciado do fazer, já falamos isso. Senão o saber se transforma numa ortodoxia morta. Mas é verdade também que o fazer sem o conhecer pode se transformar numa mera religiosidade vazia, tá? Pois sabemos ser possível fazer a coisa certa sem ter qualquer relacionamento com Deus, tá? Você pode saber fazer o que tem que fazer sem ter relacionamento com Deus. Tem muitas pessoas aí que não têm relacionamento com Deus e sabem o que é fazer a coisa certa, tá? Daí a necessidade de uma terceira uma terceira excelência a ser buscada, tá? Eu conhecer, eu fazer, mas eu também ser, tá? Para uma educação cristã eficaz, é imprescindível o educador e o aluno, educar o aluno ser. Para isso, o educador precisa ser, tá? Para que seja eficaz essa educação, é imprescindível educar o aluno a ser. O nosso desejo e o nosso desafio é conduzir as pessoas à maturidade cristã. E esse é o produto de uma experiência prática que tem como conteúdo a palavra de Deus, tá? Contudo, o fazer não deve ser, irmãos, uma mera repetição do conhecimento adquirido. Eu aprendi a fazer, eu só estou repetindo o que eu aprendi a fazer, tá? Mas sim o fruto de uma transformação no coração. Olha só esse esqueminha abaixo aqui agora, ó. Faço não apenas porque sei, mas porque sou assim. O faço é o fazer, tá? Não apenas porque sei, porque tenho conhecimento,
mas porque eu sou, que é o ser. Então eu preciso conhecer, eu preciso fazer, mas eu também preciso ser, irmãos. Mais uma vez, o Mateus 22:37 nos é útil. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, é o ser. Tá? Eu amo esse Senhor de todo o coração, com toda a tua força, a tua alma e a força, é o fazer. Eu preciso disso. Agora, com toda a tua mente, que é o conhecimento. Está aí aplicado os três aí dentro desse texto, tá bom? Quando falamos em educar o aluno para ele ser, né, estamos fazendo referência a um conceito bíblico do coração, ou de coração, melhor dizendo. Conforme os ensinos da Escritura, diz o seguinte, que o coração é o órgão central da personalidade humana, Provérbios 27:19, de onde emana todas as coisas, Mateus 15:19. O profeta Jeremias, ele disse que o coração é desesperadamente corrupto. Ele fala, enganoso é o coração do homem. Está lá, capítulo 17, versículo 9. O coração do homem entregue a si mesmo sempre estará produzindo afeições, emoções e ações desordenadas. Então, as nossas ações são resultado daquilo que somos. Provérbios 4:23. E aí, em razão disso, que em nossa teologia e filosofia educacional, primamos pela a educação do ser, ou melhor, do coração. Por quê? Porque se você tiver um coração de ser servo de Deus, de ser um homem que ama a palavra, que vive a palavra, você aí vai emanar o restante do conhecimento, e o fazer vai emanar de um ser que é propriamente daquilo que está no seu coração. Então, a razão da nossa teologia e filosofia educacional é primarmos a educação do ser, ou melhor, a educação do coração, tá? E aí, 2 Timóteo capítulo 4, versículo do 1 ao 4, diz assim, conjuro-te, Paulo dizendo a Timóteo, perante Deus e Cristo Jesus, pregue a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão de dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Irmãos, essa palavra ela já está se cumprindo. É uma profecia do apóstolo Paulo e ela tem muito real nos nossos dias. Quantos hoje não querem mais ouvir essa doutrina, não suportam ouvir essa doutrina? E aí eles ficam procurando para eles pessoas que vão falar aquilo que eles querem ouvir, né? E aí já você tem diversas formas aí na internet e não estou aqui tecendo nenhuma crítica, né? Mas uma das formas hoje aí são os coach da vida que vai falar aquilo que você vou lá para ouvir porque são coisas que vai satisfazer o seu ego e às vezes não tem compromisso com a verdade, tá? Tem que tomar cuidado, viu? É claro que tem pessoas aí sérias, pessoas que falam segundo a palavra, mas tem muitos aí, irmãos, que não saem da fábula, tá? Estão falando aquilo que o povo quer e eles pagam para isso, para ouvi-los. E é isso que é interessante, é pago para ouvi-los. E às vezes você está trazendo um conteúdo dentro da palavra de Deus, que é a verdade, e eles não suportam a sã doutrina e você não está cobrando. Esse é um ponto muito triste, né, irmãos? Mas é a realidade, infelizmente. Bom, assim nós terminamos a nossa aula de hoje, né? Nós vamos estar aí passando aos irmãos toda a nossa o conteúdo aí dessa apostila, faltando aí para nós a aula de família e também de mordomia dentro dessa apostila, e os irmãos estarão recebendo aí os vídeos dessas aulas, tá bom? Quero agradecer a Deus pela participação dos irmãos que estão aí online, acompanhando, hoje não ao vivo, né? Não é a live, mas gravado. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu quero fazer uma oração, agradecendo a Deus aí pela participação de vocês aí nessa aula de hoje. Oremos ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, te damos graça pelos teus filhos que estão, ó Pai, assistindo esta aula, Senhor Deus, e adquirindo um pouco mais de conhecimento. Eu agradeço por o Senhor me fazer, ó Pai, um instrumento nas tuas mãos, e que eu possa sempre estar, Senhor Deus, apto a ensinar, Senhor Deus, mas sempre na tua dependência, como ensinamos hoje e falamos hoje. Abençoa os teus filhos, ó Pai, para que também, Senhor Deus, possa cada dia serem capacitados por ti para fazerem a tua obra, Senhor Deus. Nós te louvamos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolações do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Deus abençoe vocês e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus Cristo.